É com todo o gosto que aqui estou de novo, meus amigos, para vos falar hoje de um tema que nós lidamos com ele todos os dias sem nos apercebermos. A lei moral da sociedade. Não é por acaso que nós estamos aqui juntos, não é por acaso que algum motivo temos, cada um de nós, para aqui estar. Não é por acaso que nos gostamos de chamar uns aos outros, de procurar a companhia uns dos outros, porque afinal parece que isso é mesmo uma destas leis morais. Mas sendo morais, é uma lei universal, é uma lei divina. O que é que eu quero que vocês, se possível, apreendam deste boneco inicial? É que o conjunto das leis divinas é como se fosse um grande universo, onde há vários sistemas solares. Estamos aqui, por exemplo, a ver graficados 3. Um dos quais é as leis morais, mas existem outros, por exemplo, as leis físicas são de Deus, sei lá, da biologia, da astronomia, etc. Portanto, com uma série de sistemas solares, entre as quais aquelas que se dedicam às questões do bem e do mal, as leis morais também são leis divinas, todas elas são criadas por Deus. Hoje nós iremos debruçar-nos sobre uma em particular, que é a lei moral da sociedade, mas há um conjunto delas, nós já vamos ver, que giram à volta da última, que está catalogada no Livro dos Espíritos, que é a lei moral, amor, justiça e caridade. Mas a seu tempo vamos ver. Ora bem, o que é isto da lei moral? O Livro dos Espíritos dá-nos uma caracterização resumida, mas caracteriza-nos toda aquela lei que é de Deus. Não é só as morais, as físicas também vêm de Deus. Qualquer uma delas, seja da biologia, da medicina, da química, foi criado por Deus, nós estamos a descobrir. Tal como as leis morais, nós também andamos a descobri-las. Portanto, são divinas, como de igual nível, ok? De qualquer das formas, nós no Espiritismo procuramos estudar mais as questões da moral, as questões do bem proceder. Ora bem, que características são essas das leis naturais em geral? Vamos ver então o que é isto da lei moral, vamos ver quais são e então depois vamos entrar na parte que nos interessa mais como filosofia moral, que são as leis morais. E então vamos olhar para a origem, como é que elas aparecem, as questões do bem e do mal. Se estamos a falar do moral, temos de falar das questões do bem e do mal. E, por fim, a divisão. Antes de mergulharmos numa em particular, que será esta lei moral da sociedade que hoje vamos falar. Vamos ver, o que é isto? Que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. E ele só é infeliz porque dela se afasta. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus. Será possível que Deus em certa época haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Estas são as características de qualquer lei, não é só das leis morais. Leis físicas é a mesma coisa. Podemos mudar de ideias, podemos, claro, mas ela já existia, ok? De qualquer das maneiras, eu deixei-vos aqui 2 pontos de interrogação, porque a nossa linguagem é curta. E não é possível, com o vocabulário que hoje temos, considerar uma lei que é de Deus, é construída por Deus, teve um início, porque é uma obra de um ser Deus, que seja eterna. Ou tão eterna como Ele próprio, não é? Se ter. O que é ser eterno? Ter eterno é não ter princípio nem ter fim. Só existe um ente no universo, certo? É Deus. Se qualquer lei natural foi criada por Deus, então teve um início. Se teve um início, não pode ser eterna, certo? Está mal? Não, não está mal. Mas a convocatória do Espiritismo é nós pensarmos
ok? O problema é um problema de linguagem. Recordai-vos que a mediunidade, e provavelmente muitos de nós já estudamos alguma coisa sobre isto, se não todos. A mediunidade é algo que é uma transmissão de ideias, mas não é verbalizada. É uma percepção. Às vezes são telas, há quem veja. É uma percepção. E o espírito comunicador ou comunicante intui uma ideia. E o médium, o que é que faz? Tem que ter recursos. Para escrever, tem que saber escrever. Para falar, tem que saber falar, tem que ter um vocabulário. Na língua dele, pelo menos. Ok? Não há milagres. Então, o médium recebe uma percepção e tem que transmiti-la da melhor maneira com os recursos que tem. A linguagem que tem. Escrita, falada. Okay? E a linguagem é curta, não é? Quantos de vocês já não disseram que não conseguem transmitir por palavras os sentimentos que têm? Certo? Portanto, entendamos que a questão da eternidade da lei é algo que é antes de nós costumamos dizer que somos imortais, não é? Tivemos um princípio e não temos um fim. Mas quando começamos a viver, já existia uma lei para nos reger. Mas quem é que criou essa lei? Foi o mesmo que nos criou a nós, é Deus. Então não pode ser tão eterna como Deus, certo? Então, estamos de acordo? É uma questão de... Agora, como é que íamos escrever isto? Mesmo hoje, 160 anos depois, com o nosso português de hoje, íamos escrever como? Íamos escrever que a lei natural é mais imortal que o homem e menos eterna que Deus? Cabecinha a pensar. Bem-vindos ao Espiritismo. É uma filosofia por isso mesmo. E o eterno, e o imutável deixarei para se quiserem fazer alguma pergunta ou meditarem nela, porque também se pode tomar isso. Mas de qualquer das maneiras ela é sempre perfeita e adequada a qualquer mundo. Nós é que temos que ir descobrindo. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem alguma outra coisa, que não somente ao procedimento moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. É estas que nos importa, a nós em particular, porque estudamos as leis da alma, do bem e do mal, do bem proceder, e socorremos, se as físicas socorrem da ciência, nós socorremos-nos de um ramo da filosofia que é a ética, é equivalente à filosofia moral. Já vamos ver a seguir, adiante. As leis morais em si são de todos os tempos as leis morais da vida, estabelecidas pelo Supremo Pai. Invioláveis, constituem o roteiro de felicidade pelo rumo evolutivo, impondo-se, paulatinamente, à inteligência humana, achando-se estabelecidas nas bases da harmonia perfeita em que se equilibra a criação. Reveladas através dos tempos, a pouco e pouco, não se submetem às injunções transitórias das paixões humanas que sempre desejaram padronizá-las ao próprio talante, submetendo-as às torpes determinações. Inspiradas a humanidade pelas forças vivas da natureza desde os dias do homem primitivo, passaram a construir a ética religiosa superior de todos os povos e de todas as nações. As leis morais, como qualquer outra lei, elas são perfeitas, são imutáveis e são adequadas ao seu mundo. O problema é que nós, como não somos perfeitos, não as conseguimos compreender de início. Basta olharem para a ciência, basta olharem quantas vezes a ciência não trabalha com a verdade, trabalha com o conhecimento, que é a busca contínua da verdade. Olhem para a lei da gravidade de Newton, veio o Sr. Einstein e complementou aquilo. Portanto,
nós próprios andamos sempre à procura das questões das leis morais e temos muitas vezes que reformular a nossa opinião, exatamente porque nós não somos perfeitos. A lei, sim, a lei é perfeita, só que a visão que nós temos dela, nós não conseguimos observar uma realidade exatamente como ela é. Nós vemos-la segundo um prisma, que é chamada a nossa verdade, mas há várias. E nós só beneficiamos conjugando a nossa com a do outro, buscando uma melhor, ok? Claro que isto, ao longo do tempo, tem estimulado o homem a procurar a melhor verdade sobre como progredir mais rapidamente em termos morais. E este é um objetivo também do Espiritismo. A partir daqui vamos falar só de leis morais. Portanto, como é que elas aparecem, onde é que elas vêm, como é que nós tomamos conhecimento delas? Por certo, vós já atravessasteis todos, sem exceção, um momento em que estavais perante um problema que nunca tinha acontecido no vosso passado e uma vozinha lá dentro se revelou: faço bem, faço mal, o que é que eu faço aqui? Não sei se faço assim, se faço assado, deixa-me perguntar. Ora bem, então nós vimos com elas todos na consciência, no mínimo para nos pôr a perguntar o que é bem, o que é mal. Mas como é providencial, Deus quer que, ao nos ser colocado uma determinada prova, Deus não pretende dar-nos o peixe, Deus pretende ensinar-nos a pescar. E quer que sejamos nós a descobrir como pescar. Então, nós vimos, vem ali qualquer coisa que nos está a fazer balançar, não sei se cai para ali, se cai para acolá. E claro que isto vai se apurando ao longo das reencarnações. Hoje, por certo, bastará meditar nas vossas próprias vidas, os problemas que vocês enfrentam hoje, muito provavelmente daqui por uma ou duas encarnações já não são problemas nenhuns. Tal como há muitas coisas que hoje vocês já sabem claramente como é que é bem e mal proceder, já não fazem mesmo, mas se calhar num tempo mais recuado tinham dúvidas, era daquelas que vos lançava dúvidas, certo? É a aprendizagem, é assim. Nós somos eternos alunos. Perfeito só há um, nós estamos a caminho de. Tá? Muito bem. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Falar do bem e do mal obriga-nos a nós meditarmos na diferença entre moral e ética e também nas ditas consequências ético-morais, até porque o Espiritismo, uma das definições dele é exatamente isto, é uma filosofia de base científica e consequências ético-morais, isto é, de tudo que estuda filosoficamente, só pela razão, ou comprovando aquilo que é possível comprovar cientificamente, daí o que ele quer colher é orientações de conduta, mas ético-moral. E há uma diferença entre ética e moral e nós já vamos ver. Mas vamos para já debruçar sobre esta pequenina frase que vem na resposta à pergunta 629. É pequenina, mas tem muito de conteúdo. E convém a um espírita ler estas coisinhas todas e perceber isto tudo, porque estamos no meio de uma filosofia, estamos no meio de uma filosofia. Diz assim, a moral funda-se. Então, se algo se funda, algo se apoia, certo? Se eu me fundo em cima deste chão, eu estou apoiado neste chão. O chão já existia, eu é que venho para aqui pôr-me em cima dele. Ou, quando muito, tenho algo atrás de mim. Portanto, isto é, a moral é um produto. É um produto. Apoia-se, ou está baseado em, é um produto. É um produto de quê? Da observância da lei de Deus. E o que é observar uma lei? Nós temos a lei. Vamos imaginar que é um decreto-lei que saiu no Diário da República 2. O que é observar esta lei? É lê-la e tentar dar-lhe uma interpretação com os conhecimentos que temos, da nossa exclusiva responsabilidade. Podemos errar? Podemos tirar uma dedução errada. Imaginemos que é uma alteração das leis de trânsito. E nós estamos habituados a velho código e agora vem um novo código e nós não percebemos muito bem aquilo, mas eu agora devo conduzir pela esquerda em vez de conduzir pela direita e posso estar a equivocar-me, ok? Mas é normal. Porquê? Porque o homem não é perfeito.
E mesmo quando utiliza o seu raciocínio, não há nenhuma garantia que o seu raciocínio, o final, seja perfeito. Nós vemos isto na filosofia e na ciência, não é? Ok? Portanto, então nós não temos outra solução, temos que observar a lei de Deus. E então, disso deduzimos o quê? Deduzimos uma orientação moral. Estão a ver a relação entre moral e ética? Moral é um produto da ética. Diz assim, proceder bem no novo Código da Estrada é circular pela esquerda. Como é que eu cheguei ali? Porque lá vem escrito que agora todos os carros passam a andar pelo lado esquerdo. O volante vai passar a ser ao lado direito. Portanto, há uma série de razões para determinar isto. Portanto, a moral é uma indicação que resulta de um ato inteligente ao ler, ao interpretar uma determinada lei. Ok? Muito bem. Vamos dar um exemplo. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme à lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Pergunta-se, fazer o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei? Pergunto eu, pena de morte é moral? Dou a resposta, sim, não. É moral e imoral. Olha, nos países em que está azul, ela é imoral, inclusive a Portugal. Mas não foi sempre assim. Há 150 anos, era bem proceder, era moral em Portugal, mandar-se matar alguém que se provou que matou outro. Há 150 anos, esta parte já não é. Hoje é imoral, hoje não há essa pena. Há 25 anos de prisão, mas não há essa pena. Mas, nos países que está a vermelho, é bem proceder que um juiz mande matar alguém que se provou em tribunal que matou outro. Temos aqui o exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, os Estados do Texas, aqui, Afeganistão, enfim. E diz assim, espera aí, e o espiritismo no meio disto tudo? Então, se o juiz for espírita, aqui acha que é imoral e vem para aqui para Portugal e acha que é moral? Não, o espiritismo não anda ao sabor dos homens. Ou é, ou não é. Portanto, a moral tem muito a ver com os costumes sociais. Porquê? Lá está, é um produto de um raciocínio de alguém, que pode ser imperfeito em determinado momento. Tem umas determinadas razões para chegar àquela conclusão, mas isso melhora-se, não é? Então vamos ver, nós temos que nos reger por algo, nós temos é que investir nesse processo de pensamento. O que está atrás da moral se chama ética. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Portanto, se eu agora perguntasse, então e a pena de morte é ética? Aí não, ela é antiética em qualquer lugar, até onde ela é moral. Mas o que é que nos disseram? Qual é a ferramenta que se tem que usar? É a inteligência. Claro, então usando a inteligência, agora podemos dizer que ela é antiética em qualquer lado. Este é um silogismo possível, há outros. O homem é imperfeito, não é? É imperfeito aqui, é imperfeito nos Estados Unidos, é imperfeito onde ela é moral, a pena de morte, ou onde ela é imoral, certo? É imperfeito em todo lado. Então, se é imperfeito, pode errar. Aqui e no outro lado qualquer. E já vimos que, por exemplo, nos Estados Unidos, há pelo menos 2 casos recentes de 2 pessoas que foram condenadas à pena capital há cerca de 20 ou 30 anos e agora chegou-se à conclusão que afinal estão inocentes. Imaginemos que já se tinham executada a pena de morte, não é? Como é que se ia emendar a mão? Portanto, eticamente, pelo raciocínio, se o homem pode errar, mesmo quando é juiz, então não pode atribuir penas irreversíveis. Porque se mandar para a cadeia, como acontece já em Portugal e em muitos países, tira-o da cadeia, dá-lhe uma indemnização, reabilita, mas se o tiver mandado matar e depois descobrir que era inocente, como vai fazer? Portanto, a pena de morte é antiética em qualquer lado, mesmo naqueles sítios em que é moral. Estão a ver a diferença? Embora nos dias de hoje a filosofia evoluiu e separou-se em alguns ramos e hoje a filosofia moral se chama ética, no tempo de Kardec esta divisão não estava muito bem feita, mas Kardec
já refere. Reparai o que é que ele diz na pergunta 730. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Estão a ver? Ele já há 160 anos, embora não tivesse o conhecimento que hoje temos sobre a filosofia, sobre as questões éticas, ele já dizia isto. Ok? Muito bem. Então, posto isto, o Espiritismo não há volta a dar. É uma filosofia e pauta-se nos dias de hoje pela ética, dita filosofia moral. Pelo conhecimento, é preciso nós conseguirmos justificar a alguém porque é que moralmente deve proceder assim e não assado. E ao fazermos isso, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a induzir a pessoa a um comportamento moral que pode estar errado hoje, amanhã, né? A pena de morte estava bem há 150 anos, hoje está mal. Vamos aceitar com humildade o que nós somos. Somos seres em crescimento, em progressão. Portanto, mas uma coisa é o produto do nosso raciocínio e outra coisa é como raciocinamos. E o Espiritismo tem que zelar é como raciocina. Então, posto isto, nós temos de ter a noção que o mal é sempre o mal, mesmo que todos o pratiquem. E continua a ser mesmo que ninguém o pratique. E o espírita não pode ir neste comboio, toda a gente faz, não pode ser justificação para o espírita. O espírita tem que justificar, mesmo que lhe digam antes, olha, bem proceder é ires ali àquele jardim e voltar para casa todos os dias e faz isto em 20 minutos. Mas porquê? Tem que ser assim. Ok? Não é porque toda a gente faça. Muito bem. Claro que às vezes se pode perguntar, bem, mas isto, e como é que nós não temos aí uma forma mais simples de nos conduzir sobre o que é bem e sobre o que é mau? Eu utilizo uma metáforazinha que é da moeda de euro. Se considerarmos uma moeda de euro como qualquer moeda, tem duas faces, uma cara e uma coroa. Vamos supor que na cara nós temos tudo o que é o relacionamento entre nós, seres humanos, a sociedade, que por acaso vai ser alvo da nossa palestra de hoje, da lei moral da sociedade. E na outra face da moeda, portanto na coroa, teremos tudo aquilo que não é sociedade humana. O que é? É a sociedade animal, é os animais, é os vegetais, é o universo. Ok? Portanto, temos a natureza, vamos chamar-lhe a natureza. Na parte da cara da relação uns com os outros, há duas perguntas no Livro dos Espíritos que são capitais. Jesus vos disse: vede o que gostaríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Bastará que o homem não pratique o mal? Não, é preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. A moeda de euro tem, como todos sabem, uma parte interior, vamos dizer que é de prata, e uma parte exterior que é de ouro. Vamos considerar que prata é um metal menos valioso que o de ouro, e neste caso da metáfora, o que vos quero chamar a atenção é que é mais fácil praticar esta do que esta. E não faz aos outros, não queres façam a ti. Todos nós, mais ou menos, temos isto já bem martelado. Ao longo de várias encarnações, vem na consciência, ao longo de várias encarnações a gente vai se lembrando disso. Mas esta de não basta não fazer o mal ao outro, mas fazer todo o bem possível para evitar que mal maior ocorra é muito mais difícil. Exemplo, imaginai que temos um amigo ou uma amiga ao vosso lado e está a passar por um problema que vocês já passaram. E vocês conhecem este amigo ou esta amiga muito bem e sabem como é que ele ou ela pensa. E sabem que ela está a pensar como vocês pensavam na altura e que se deram mal e, portanto, tiveram que ir por outro caminho. E vocês têm duas opções. Bem, eu não me vou aborrecer com este meu amigo ou esta minha amiga, ele que bata com a cabeça na parede e depois aprende como eu. Mal proceder. É mal proceder se procedermos assim. Bem proceder é
fazer todo o bem para evitar que mal maior ocorra. Bem proceder nesta circunstância é: meu bom amigo, minha boa amiga, eu sei como tu pensas, mas a minha consciência manda dizer-te que, e não te vais aborrecer comigo, quando eu passei por este caso, eu também pensava assim como tu, mas depois cheguei à conclusão que eu devia ter tomado outro caminho. Portanto, eu digo-te que, se quiseres aproveitar a minha experiência, é seguir o outro caminho, mas não te aborreças por não ser aquilo que tu querias ouvir. Isto é bem proceder. O deixá-la bater com a cabeça na parede é mal proceder. Portanto, esta é uma metáforazinha. Do outro lado... Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis essa medida, sois punidos. É assim em tudo. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Com tudo aquilo que não é ser humano, ser vegetais, seres animais, a natureza, enfim, só uma regra existe, que vem na pergunta 633, é evitar o excesso. É bem proceder matar um animal para nos alimentarmos? É bem proceder matarmos um vegetal para nos alimentarmos? É mal proceder matar um animal por prazer, desperdiçando o seu cadáver? É mal proceder matar um vegetal por prazer e desperdiçar o seu cadáver, os seus restos? Simples. Tão simples quanto isto. Não há aqui muitas voltas a dar. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o têm os demais sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sob o qual se considere uma coisa. A última lei é a mais importante. É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Se assim é, se esta lei é a mais importante, tal como eu vos dizia no início, então a minha percepção do sistema solar das leis morais é este. Como o Sol, essa lei da justiça, amor e caridade, e à volta dela todas as outras, entre as quais a que vamos debruçar-nos hoje, a lei moral da sociedade. Vamos mergulhar neste satélite, nesta Terra, neste planeta. A lei moral da sociedade poderão encontrá-la também na parte terceira do Livro dos Espíritos, entre estas perguntas 666 e 775. Falar dela, podemos falar de muitos prismas, mas importa essencialmente falar das questões da vida social, já que estamos a falar de sociedade, das questões do isolamento, se é bem, se é mal, e das questões das relações familiares. Vamos para a vida social. Nenhum homem possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas se completam umas às outras, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Nós, não é por acaso que estamos aqui juntos. Estamos em sociedade. E não precisamos fazer muito esforço. Cada um terá as suas razões para estar aqui. Mas também, quando sairmos daqui, se calhar não vamos conseguir estar muito tempo sozinhos. Vamos sentir uma tendência para estar ou em família ou com amigos. Porquê? Porque o homem foi criado assim. É uma lei da natureza. Há esta necessidade de nos ligarmos. Daí que, se isto corresponde a uma necessidade na vida social, há que agora termos um olhar crítico sobre o que é natural
na vida social, o que é inatural e qual é que é o objetivo. Vamos às questões do que é natural na vida social. A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Se nós temos uma linguagem, embora com erros, não é? Já vimos aquela questão se a lei moral é tão eterna quanto o Criador, etc. Mas para que nós a temos? É para comunicarmos. Então não faz sentido que o bem seja nós isolarmos, não é? Então para que é que nos foi dada esta ferramenta? Portanto, é uma questão natural. A vida social está na natureza. E está na natureza de tal maneira que, se vocês olharem para qualquer colónia de bichinhos, vão ver que eles têm tendência a organizar-se também em sociedades. Mesmo que a gente chame selvagens e instintos, até os mais pequeninos. Porquê? Porque é da lei. É assim. Foram criados assim. É absolutamente natural. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Portanto, não há desculpas para o isolamento. Vamos ver casos possíveis de isolamento. Vamos ver. Vamos olhar um de per si. Naturalmente, não. Então, se nós vimos a necessitar de nos juntar uns aos outros, com instrumentos para comunicarmos uns com os outros, porquê é que nos devemos isolar? Por que razão nos devemos isolar? É contra a natura. Mas vamos ver as situações particulares. E o Livro dos Espíritos endereça isso. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algum objetivo providencial de ordem mais geral? O homem deve progredir. Sozinho isto não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Precisa do contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e definha. No isolamento, ele se embrutece e definha. Como o homem está aqui para progredir, não pode estar certo o isolamento. De acordo? Dê-se-lhe a justificação que se der. Mas vamos ver algumas justificações possíveis. Vamos começar aqui a abordar a questão do isolamento e do voto de silêncio. Vamos olhar para o prazer que muitas pessoas invocam de estar sozinhas. Vamos olhar para a justificação para o isolamento como uma fuga. Vamos olhar para o altruísmo, que é obrigatório para todos. E vamos olhar para o voto de silêncio, que ainda há pessoas que julgam que devem dedicar uma vida ao voto de silêncio, negando uma das capacidades de comunicação. Fica complicado filosoficamente justificar para que a gente precisa falar. A gente se tornar recluso e não utilizar o meio de comunicação. Mas vamos ver por partes. Vamos começar aqui pelo prazer. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, porque será condenável o do isolamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Satisfação egoísta. Também há homens que encontram satisfação na embriaguez. Há provas disso? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Certo? Quem diz que sente prazer em estar sozinho, está a ser egoísta. Está a pensar nas suas dificuldades, em fazer aquilo para que ele aqui está, que é relacionar-se com os outros, arranjar milhentas justificações para fugir ao que traz no seu karma. E diz ter prazer. Não, é mesmo egoísmo. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contacto do mundo? Duplo egoísmo. Mas, não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se aquele que o busca uma privação penosa? A melhor expiação consiste em se fazer maior soma de bem do que de mal.
Evitando um mal, o homem cai em outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Há quem julgue que se deve tornar recluso, isolar-se, porque é um criminoso, porque faz mal a muita gente, ou pensa que faz mal a muita gente, então melhor... Bom, egoísmo, porque estamos aqui todos para progredir, e se ele faz mal, ele que aprende é a fazer bem. Porque a melhor expiação, olha, é esta. É fazer mais bem do que mal. E se ele se vai a tornar recluso, a isolar-se, não vai resolver problema nenhum. Vai é fugir dos seus monstrinhos interiores. Que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao socorro dos desgraçados? Esses se elevam ao se rebaixarem. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Esse não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, já que trabalham para ela. Quando nos isolamos porque é necessário para nos concentrarmos, para produzir algo para a sociedade, está correto. Ok? Portanto, quando nos isolamos com o objetivo, mas é temporário, não se ponham a imaginar uma vida a só fazerem bem todos os dias porque estarem isolados do contacto social. Não, estão enganados. Podemos é ter, durante um período, necessidade, como a gente tem que estudar para uma prova, não é? Tem que estudar para uma prova. Preciso mesmo de me isolar, não vou sair com os meus amigos hoje, não vou à discoteca, não vou beber um caneco, vou estudar porque amanhã eu posso prestar um serviço com o conhecimento que eu adquiri, pronto, mas é temporário, ok? Temporário. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas, desde a mais remota antiguidade? Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e porque Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio te recolhes, teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, estão bem intencionados os que consideram essas privações voluntárias como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Que mais dizer? Porque é que nós temos uma linguagem? Deve ser por alguma coisa. Não é para abusar dela, mas é para usá-la bem. Portanto, votos de silêncio, de negar a natureza, nem vale a pena perder muito tempo, é assim. Mas então se eu falava, porque é que eu agora tenho que fazer um voto de silêncio? Todos nós conhecemos da história das religiões, todos nós conhecemos algumas religiões que advogam isso, contra a natura. Embora a intenção possa parecer interessante, mas, tal como aqui está dito, usando a razão, contra a natura. Contra a natura. Olhemos para relações particulares dentro da lei social, que são relações que todos distinguimos com facilidade. As relações familiares são relações com umas características muito especiais. Nós somos todos irmãos aqui. Independentemente, eu e a minha mãe, ela é minha irmã. Mas, nesta encarnação, ela assumiu a responsabilidade de ter uma relação incondicional comigo. E eu também com ela, mas é mais, a gente sente, em relação aos nossos filhos, a gente sente que é incondicional. Ele pode nos pintar a manta, mas a gente perdoa-lhe 70% e 80% e tal. Mas no fim, espera, mas nós somos irmãos. Nós vimos da mesma origem, como espíritos. Corpos, sim, nós juntamos uns com os outros, homens e mulheres, para produzirmos corpos, mas é para irmãos nossos, que vêm ser nossos filhos consanguíneos, terem uma oportunidade de reencarnação e cumprirem um projeto. Portanto, tudo isto a gente diz assim, mas espera aí, porque é que ela tem esta relação incondicional comigo e não tem ali a Camila, que somos amigos apenas, mas somos irmãos os três?
Estão a ver? Portanto, há aqui, tem que haver uma razão lógica para isto. Então vamos olhar para estas questões. E vamos olhar para estas questões na perspectiva natural. E natural é olhar para os homens e é olhar também para o homem. Vamos olhar para os animais. Porque é que, entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se, desde que estes não mais precisam de cuidados? Os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhotes tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona, a fim de se ocupar com os outros que chegam. Mesmo nos animais, apenas com um grau de inteligência muito baixo, que é chamado instinto, nós só chamamos a inteligência, depois é um grau mais elevado do princípio inteligente, que é este que nós temos quando começamos a ter o livre-arbítrio, distinguir o bem e o mal, que é o que nos anima a nós, mas nós também passamos por ali, já animamos aqueles corpitos. Okay? Mas mesmo assim, reparem que até eles têm esta noção, durante um período curto, até os filhotes, eles têm esta relação incondicional também. Então isto significa que é uma lei natural e, afinal, está relacionada também com a inteligência. Nos seres inteligentes acontece uma outra coisa. Há pessoas que, pelo facto de os animais ao cabo de certo tempo abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família, entre os homens, mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? O destino do homem é diferente do dos animais. Por que então querer sempre identificá-los? Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus, desta forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Nós reconhecemos todos com facilidade que qualquer um de nós, por estar animado de inteligência, poder deduzir coisas, está mais habilitado a progredir, porque pode por si tirar conclusões de algo que fez mal e emendar logo para o dia seguinte, do que o nosso gato e o nosso cão. A gente tem que o corrigir muitas vezes e tal. E pode ser que eles condicionem o seu comportamento ao longo de muito tempo. Mas não. De um dia para o outro, errei, espera, amanhã já não vou fazer assim. Então, são necessários os laços sociais para o progresso e para isso, isto é um diamante. Os laços de família são um diamante. Pelos problemas que traz a cotidiania, a relação com os filhos, não é? Toda a gente se apercebe. Com um amigo a gente, chateaste-me, não falo contigo. Com um filho, O que é isso? É isto. Estão a ver? Vamos progredir, vamos continuar. Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Só, pura e simplesmente. Todos nós vivemos em família. Estamos aqui, temos atrás de nós pessoas que foram nossos pais e nossas mães, ou são nossos pais e nossas mães. Portanto, todos nós temos dificuldades nas nossas famílias, não há ninguém que esteja isento delas, exatamente porque estas relações, ao serem mais próximas, são mais incondicionais e fazem-nos pensar muitas vezes sobre atitudes que tomar. Enquanto um ato de relaxamento com um amigo, está bem, pronto, é menos, pode ser ultrapassável, mais tarde a gente recupera. Num laço de família, cuidado com isso, Não é por acaso que nós temos aquele filho, mesmo que ele seja muito agressivo para nós, nada é por acaso, a justiça divina cumpre-se assim, não é? Portanto, por algum motivo ocorre. Relaxar
é candidatar-se a repetir. E provavelmente de forma mais grave. Meus amigos, cumprindo os ditos 45 minutos, dos quais 5 tinham passado, chegamos ao fim da nossa palestra e eu consultei estes livrinhos para vos trazer esta palestra hoje. Em particular, nós incidimos muito aqui na terceira parte do Livro dos Espíritos. Também falamos um bocadinho de ética, filosofia. Aquele filme que vimos está aqui, neste link. Eu, como habitualmente, estou a gravar esta palestra e vou colocá-la neste canal Espiritismo JG. Amanhã, depois, já lá está. Também podem encontrar aqui no Facebook, no Google, e tem aqui o meu e-mail para alguma pergunta que não caiba nos 10 minutos que ainda nos faltam, e estaria à vossa disposição para responder o que quer que seja sobre isto ou outro assunto qualquer. Vamos, embalados por esta melodia tranquila e suave, vamos socializar. Vamos socializar com os irmãos ao nosso lado e encarnados, que aqui estão nesta sala, sentados. Mais além, vamos socializar com a nossa família consanguínea. Um pouco mais além, vamos socializar com os nossos amigos nesta encarnação. E agora, já só socorrendo-nos de uma ferramenta importante e essencial do princípio inteligente, a intuição, a porta de acesso a outras dimensões, vamos também socializar com os nossos amigos que estão no mundo espiritual. E em união com todos eles, cumprindo a lei moral da sociedade feita por Deus. Vamos todos falar com Deus e vamos falar com Ele da forma como Ele nos ensinou, louvando-o, agradecendo e pedindo. Louvemos, pois, o Senhor, Criador de todas as coisas, por este universo maravilhoso, com tantos sistemas solares, com tantas leis distintas, mas que regem um universo muito exato, muito certinho, e também rege as nossas vidas. É uma obra digna de louvor, porque há quantos anos existe o homem na Terra e ainda hoje buscamos o que é bem e o que é mau. Então significa que isso é um resultado do nosso uso constante da razão e temos que o continuar a utilizar. E só o facto de termos uma razão para usar, nem que seja só para saber o que é bem e o que é mau, isso é uma obra maravilhosa, digna de louvor. Nenhum de nós consegue construir isso ou dar isso a alguém, mesmo que seja um filho seu. Agradecemos depois ao Senhor a capacidade de estarmos aqui, estarmos nesta escola, neste centro espírita, onde nos cruzamos com esta possibilidade de exercitar a nossa razão, com base nesta doutrina maravilhosa, nesta filosofia, que a sua convocatória é essa, é buscarmos em qualquer momento o que é bem e o que é mau e podermos justificar para que possamos conduzir a sociedade à nossa volta, muito em particular aqueles que na encarnação presente estão mais próximos, como seja a família consanguínea,
no sentido do bem, mas justificadamente. Agradeçamos, pois, por isso ao Senhor essa dádiva que nos permite nesta encarnação de nos encontrarmos com esta filosofia. Mas por fim, e porque o progresso é uma escadaria sem fim, em que cada degrau da escada se encontram os obstáculos necessários, apenas os necessários e sempre os que importa enfrentarmos para que o novo lanço de escada esteja ao nosso alcance entre um nascimento e uma morte. Então, quando nós enfrentamos esses obstáculos e quando nós, porque imperfeitos ainda somos, tentamos desesperar, abandonar o progresso, nesse momento, Senhor, por favor, envia-nos os bons espíritos, envia-nos os bons mentores espirituais, os nossos e o desta casa, a tal família espiritual, a tal sociedade espiritual, e socorre-nos, fazendo-nos recordar que tudo passa e isto é a tua escola. Bem-haja, uma boa semana a todos.